Capítulo 14. A voz profética e a transformação das nações. O impacto de um profeta na história. Introdução. Quando a voz de Deus muda o destino dos povos. O dom profético nunca foi destinado apenas para revelações pessoais ou direcionamento individual. Desde os tempos bíblicos, Deus levantou profetas para influenciar reis, confrontar sistemas corruptos e transformar o destino de nações inteiras. A verdadeira voz profética não se limita à esfera religiosa. Ela se manifesta nos governos, nas sociedades e nas culturas, trazendo alinhamento ao propósito divino. Os profetas são instrumentos que derrubam estruturas injustas e corruptas. Chamam nações ao arrependimento e restauração. Anunciam juízo contra impérios que se afastam da justiça de Deus. Neste capítulo, exploraremos como o dom profético tem impacto global, como os profetas moldaram a história e como Deus ainda levanta vozes para transformar as nações hoje. O profeta como agente de mudança global. 1.1 Profetas que enfrentaram governos e sistemas. A Bíblia está repleta de exemplos de profetas que não se limitaram a falar dentro do templo, mas levaram a palavra de Deus às esferas de autoridade. Moisés confrontou o faraó e libertou uma nação da escravidão. Elias desafiou o rei Acabe e os profetas de Baal, restaurando a adoração ao Deus verdadeiro. Daniel exerceu influência direta sobre impérios mundiais, aconselhando reis e decretando mudanças espirituais sobre nações. Esses profetas não apenas previram eventos, mas interferiram na realidade, mudando o curso da história. 1.2 O profeta como construtor e não apenas como anunciador. Muitos pensam que a função do profeta é apenas denunciar e prever o futuro, mas o verdadeiro profeta também edifica e reconstrói nações. Neemias recebeu uma palavra profética e liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras restaurou o culto a Deus e reformou a identidade espiritual de Israel. José interpretou um sonho profético de Faraó e se tornou um governador que salvou povos inteiros da fome. A profecia não é apenas um chamado para o juízo, mas também para a restauração. Deus levanta profetas para não apenas alertar, mas também construir algo novo. 2. A autoridade profética sobre as nações. 2.1 Profecia e a guerra espiritual sobre nações. Toda nação carrega um propósito divino, mas também enfrenta batalhas espirituais. Profetas não apenas falam, eles entram em guerra contra forças que tentam desviar os povos dos planos de Deus. Em Daniel capítulo 10, versículos 12 ao 13, o anjo Gabriel revela que a resposta de Daniel foi atrasada por uma batalha espiritual contra o príncipe da Pérsia. Isso mostra que profecias sobre nações enfrentam resistência no mundo espiritual. Por isso, o profeta que deseja transformar nações precisa estar preparado para confrontar forças invisíveis, pois suas palavras têm poder para abalar reinos. 2.2 O papel dos profetas nos tempos de crise. Em momentos críticos, Deus sempre levanta profetas para dar direção às nações. Noé advertiu sua geração antes do dilúvio e preparou um novo começo. Jeremias alertou Israel sobre a destruição iminente, mas também profetizou sua restauração futura. Isaías anunciou tanto o juízo quanto a vinda do Messias, que traria salvação às nações. A voz profética não é apenas para desastres e juízos, mas também para guiar povos para um futuro de redenção. 3. Como Deus levanta profetas para impactar nações hoje. 3.1 Chamado para profetizar além das quatro paredes. Muitos acreditam que profetas devem atuar apenas dentro da igreja, mas Deus está levantando vozes para impactar a política, a economia, a cultura e a educação. Profetas que alertam governos sobre decisões que afastam a nação de Deus. Profetas que trazem inovação e estratégias divinas para setores da sociedade. Profetas que denunciam sistemas corruptos e abrem caminho para transformações. A unção profética não pode ficar restrita ao altar. Ela deve invadir os palácios, os parlamentos e os lugares onde as decisões são tomadas. 3.2 Como um profeta pode se tornar influente na sociedade? Para que um profeta tenha impacto real sobre nações, ele precisa ser preparado e posicionado corretamente por Deus. Isso envolve conhecimento profundo da palavra. Um profeta sem base bíblica pode ser enganado e manipulado. Capacidade de interpretar os tempos e sinais. O profeta deve discernir não apenas o mundo espiritual, mas também os eventos políticos e sociais.
disposição para enfrentar perseguições. Nenhum profeta que confronta sistemas corruptos será bem recebido. A voz profética que transforma nações não busca popularidade, mas fidelidade ao chamado divino. 4. Os desafios e perigos do profeta que atua sobre nações. Profetizar para uma nação não é como entregar uma palavra pessoal. Os riscos são maiores e as consequências mais profundas. 4.1 O perigo do orgulho e da contaminação política. Muitos profetas começaram bem, mas perderam sua autoridade porque se aliaram a governantes corruptos ou buscaram poder em vez de cumprir seu chamado. Balaão vendeu sua unção para satisfazer reis gananciosos. Os falsos profetas de Israel falaram apenas o que os governantes queriam ouvir, enquanto Jeremias era perseguido por dizer a verdade. O profeta que deseja transformar nações precisa manter-se puro e inegociável diante de Deus. 4.2 A resistência espiritual e a perseguição. Qualquer profeta que confronta sistemas malignos enfrentará oposição. Elias foi ameaçado por Jezabel após desafiar a adoração a Baal. João Batista foi morto por denunciar a imoralidade de Herodes. Jesus foi rejeitado por muitos porque sua mensagem confrontava as estruturas religiosas e políticas da época. Ser um profeta para as nações é um chamado de guerra, não de conforto. Conclusão: você está pronto para ser uma voz que transforma nações? A voz profética não é apenas para indivíduos, mas para governos, sociedades e gerações inteiras. Deus ainda está levantando profetas para mudar destinos e restaurar povos. Se você sente esse chamado, pergunte-se: estou disposto a ser moldado por Deus para falar com autoridade sobre minha geração? Tenho buscado discernimento para entender os tempos e os propósitos divinos? Estou preparado para pagar o preço de ser uma voz profética que não se vende nem se corrompe? Se sua resposta for sim, então Deus pode te usar para transformar não apenas pessoas, mas nações inteiras.